Hoje nós vamos conversar com um cientista político, coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas e também produtor do podcast do canal no YouTube Fora da Política Não Há Salvação, Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo certo dentro do contexto que é possível estar certo no É, cenário atual, né, Cláudio? exatamente. Mas É hoje dentro da situação que a gente vive nesse país, né? Exato. E hoje a gente vai ter, falando justamente da situação do país, o julgamento a respeito da decisão do ministro Luiz Fux, né, que acabou revogando uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello a respeito da manutenção da prisão do André do Rep, né, um dos líderes do PCC que teve um habeas corpus concedido. Mas como tudo no Brasil, Cláudio, toda decisão, quase toda decisão jurídica acaba virando também uma decisão política. Como que você vê as implicações políticas nesse caso e também uma espécie de tentativa de volta à tona da figura do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, justamente no âmbito desse episódio, ele que tem aparecido bastante na mídia. Olha, acho que a gente tem duas situações aí que se combinam, né? Uma é essa tentativa do Moro de se manter, como você bem colocou, em evidência, né? De aproveitar essa situação para defender algo que ele tinha, quando ainda ministro do Bolsonaro, defendido, que era o veto ao dispositivo que exigia essa revisão periódica das prisões preventivas, que me parece um instrumento correto em si mesmo. Ele faz sentido, não faz sentido você manter uma pessoa presa indefinidamente, sem julgamento, né, simplesmente porque em algum momento algum juiz monocraticamente decidiu que essa pessoa deveria ser presa, né. É preciso saber se essa prisão preventiva mantém as suas razões de existir. E uma outra questão, né, diferente dessa, é aquela que diz respeito ao próprio funcionamento do Supremo. O que nós vimos no Supremo acontecer nesses dias foi uma baita de uma bagunça. Né? Por quê? Porque nós vimos, de um lado, um juiz tomando uma decisão monocrática, ou seja, sozinho, de uma gravidade imensa, que foi essa de soltar um líder do PCC. A gente não está falando de um preso comum, de um preso não violento, né, de alguém que está numa prisão preventiva respondendo a uma questão de menor importância. Nós estamos falando de alguém que já havia sido condenado em duas instâncias, né, em que a prisão preventiva era mantida apenas considerando as possibilidades de recurso, não era uma prisão preventiva lá na primeira instância, né, e que é o chefe de uma organização criminosa, né, ou seja, alguém tremendamente perigoso. Só que o ministro Marco Aurélio, que havia perdido na votação na turma, ele resolve fazer o que ele bem entendeu, rever a situação, e rever a situação com base na sua decisão minoritária e derrotada, né, para impor a sua vontade. Aí ele causa toda essa farabunda, que é o que a gente está vendo agora. Resultado, o Supremo precisa se debruçar novamente sobre essa decisão para tentar consertá-la. E o problema é que a primeira ação, no sentido de consertar essa ação, foi também desastrada, que foi a ação do ministro Fux, presidente do STF, anulando a decisão de um colega de tribunal também de forma monocrática. O presidente do Supremo não existe para isso. O correto numa situação como essa era remeter desde o começo, mas inclusive na revisão, e é o que vai acontecer hoje, né? Essa decisão à consideração de forma coletiva. Para quê? Para que o Supremo tenha uma posição coletiva sobre o problema. Eu acho que o que esse caso nos ensina é que o Supremo precisa se repensar, os juízes precisam abrir mão um pouco desse poder monocrático em nome da própria instituição a que eles pertencem, para que ela comece a tomar decisões de gravidade como essa, nunca de forma individual, mas de forma coletiva. E o ministro Fux também prejudicou no lavajatismo dele esse tipo de orientação que o Supremo poderia tomar em algumas situações. Como? Falando que não vai ter mais decisão de turma, agora é tudo no plenário. Só que nem sempre dá para reunir o plenário inteiro, nem sempre você tem a velocidade para isso. Fazer na turma seria uma maneira de ter uma adesão coletiva, ainda que de forma um pouco mais acelerada. Né? E, enfim, aquela história de que o ótimo é inimigo do bom, é isso que o ministro Fux produziu agora. Então, a gente tem uma politização, porque há também uma disputa de poder dentro do Supremo, para além, claro, da tentativa de surfar nessa onda, mostrando que é durão, mostrando que é quem defende a lei e a ordem, do ex-ministro Sérgio Moro. E quando você fala, Cláudio, no lavajatismo do ministro Fux, a gente lembra inclusive de outra decisão tomada por ele, também suspendendo uma decisão de um colega, ele nem era presidente da corte, que aconteceu em setembro de 2018,
quando a Folha de São Paulo havia pedido uma entrevista com o ex-presidente Lula, que se encontrava Sim. encarcerado em Curitiba. O ministro Ricardo Lewandowski deferiu o pedido e depois Fux, respondendo a uma outra solicitação do Partido Novo, suspendeu a decisão do ministro Lewandowski. Quer dizer, essas decisões monocráticas, ainda mais dentro de um ambiente, como você disse, extremamente politizado, são muito ruins para a democracia brasileira. São péssimas, são péssimas. Primeiro porque elas expõem o Supremo a essa situação de casa de doidos, né? Quer dizer, cada um faz aquilo que bem entende, isso evidentemente prejudica a percepção social que há a respeito do tribunal, que tem um papel fundamental na democracia. Né? O fato dos seus ministros se comportarem mal não quer dizer que o Supremo não tem um papel importante, é preciso separar essas duas coisas. E a outra, e aí é uma questão não só do comportamento individual, ele é uma decorrência disso, mas de um o Supremo reformado para evitar o império das decisões monocráticas, para evitar essa situação em que cada um decide do jeito que quer, na hora que bem entende, suprimindo decisão de colega, tomando decisão escalafobética, contrariando posições coletivas do tribunal, e fica tudo por isso mesmo. Ou seja, cada um é um pequeno tirano naquele momento. Né? E isso, evidentemente, não pode prevalecer. Agora, Cláudio, a gente tem aí as movimentações, né, já nesse âmbito aí em vistas das eleições de 2022, mas falando das eleições de 2020. Eu vi uma entrevista sua para o Portal Vermelho em que você fala que essas são eleições de transição. Eu queria que você explicasse esse conceito de eleição de transição e o que pode se esperar para 2022, justamente com base nos possíveis resultados desse pleito municipal, Cláudio. Olha, eu creio que nós tivemos as duas últimas eleições, as municipais de 2016 e, sobretudo, as eleições nacionais e estaduais de 2018, como eleições do primado da antipolítica. Se a gente voltar lá a 2016, a gente vai lembrar, por exemplo, daquele discurso do João Dória, concorrendo à Prefeitura de São Paulo, dizendo que ele não era político, era gestor. Né? A gente teve a eleição de outras figuras com um perfil parecido com esse. O próprio Calil, em Belo Horizonte, mas que esse soube se sair muito bem no cargo de prefeito, mostrou que era político mesmo. Né? Em 2018, nós tivemos a negação da política e a negação da própria democracia na figura do Bolsonaro, ou talvez de forma mais adequada no que a gente pode chamar de bolsonarismo, né? Que elegeu Witzel, que elegeu outras figuras de perfil similar, surfando nessa onda da antipolítica, da antidemocracia do bolsonarismo. Todos aqueles que diziam que vinham para quebrar tudo, para negar o sistema. Pois bem, a questão é que uma parcela importante do eleitorado percebeu, nesses 2 anos que a gente já tem de governo Bolsonaro, ou quase 2 anos, né, que essa antipolítica não entrega aquilo que promete. Que, na realidade, essa ideia de destruir tudo é destruição mesmo. Inclusive, as mortes da Covid, é a desestruturação de áreas importantes de políticas públicas, é a própria corrupção, né, que achavam que iam combater elegendo supostos antipolíticos, e olha que no caso do Bolsonaro, com 7 mandatos nas costas, os filhos todos eleitos, não dá para falar que ele é um antipolítico no sentido próprio da palavra, né, alguém que estava ali o tempo inteiro. Mas enfim, esses que diziam que, não, ele é autoritário, mas ele é honesto, é nada. É o político da rachadinha, é a tentativa de interferência na Polícia Federal, é o aparelhamento da área pública com amigos, com militares, com malucos do olavismo, enfim, com todo esse tipo de coisa. Né? E isso tudo faz com que uma parcela do eleitorado perceba que a antipolítica não é uma saída. E aí, consequentemente, o que acontece? As pessoas começam a olhar com mais atenção para os políticos normais, vamos dizer assim, para os políticos tradicionais, num certo sentido, né? Não tradicional no sentido de políticos velhos, mas os que fazem política sem negá-la, né? Que percebem a necessidade de disputar no âmbito da própria política. E eu entendo que essa eleição é uma eleição em que essa onda antipolítica talvez esteja rescindindo. E é por isso que eu acredito que ela é uma eleição de transição, porque não rescindiu por completo. Ainda há um eco desse discurso antipolítica, mas há também uma tentativa por parte de um setor do eleitorado de retomar, né, a discussão política a sério, ou seja, levando em consideração aqueles que querem fazer política normalmente. Agora, quando a gente fala em bolsonarismo nas eleições municipais, eu achei curioso, Cláudio, quando o presidente Jair Bolsonaro falou ali que tinha simpatia por 3 candidaturas em especial, uma em Santos, a outra em Manaus e outra em São Paulo. E aí a gente vendo ali, né, o candidato de Santos é um ex-desembargador, o candidato de Manaus um militar e o candidato de São Paulo alguém ligado aí a uma instituição religiosa, no caso a Igreja Universal do Reino de Deus, um segmento neopentecostal. Quer dizer, são pilares
mesmo do bolsonarismo, né? Não sei se ele fez isso de propósito, mas acabou representando bem o que são aí os pilares desse governo, Cláudio. Não, sem dúvida nenhuma, né? E esse desembargador, né, o Sartori, né, ele foi presidente do TJ de São Paulo e ele foi um árduo defensor dos privilégios da magistratura, né? Esses privilégios que a gente conhece, dos penduricários, dos pagamentos acima do teto. O Sartori era uma representação quase que pura de alguém que defendia esse tipo de coisa. E claro, ele se notabilizou e aí acenou bem para o bolsonarismo como aquele que tomou a decisão de inocentar todos os PMs envolvidos no massacre do Carandiru, né? Ou seja, a ideia de que bandido bom é bandido morto, que a extrema-direita defende, que os autoritários defendem, foi personificada num juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? E é ele que, mostrando que já fazia política nessa época, resolveu entrar de vez na política após a sua aposentadoria da magistratura, né? E se candidatar à Prefeitura de Santos, claro, com apoio do Bolsonaro. É exatamente o que você falou. É um dos pilares. O pilar do bandido bom é bandido morto, ainda que togado. E também tem uma série de candidaturas de militares, né, que a gente vê que se inspiram justamente nisso, né? Não são só os ex-juízes ou, no caso, também integrantes do Ministério Público, mas principalmente esses militares, né, tanto da polícia quanto da própria corporação do Exército, que a gente vê aí representando esse pensamento também, Cláudio. Exatamente, né? Quer dizer, quando eu digo que é uma eleição, num certo sentido, de transição, por conta desse retorno em alguma medida, a gente vai poder mensurar isso depois da eleição, né? Mas isso as pesquisas já indicam. Mas esse retorno em alguma medida para a política normal, mas um aspecto do bolsonarismo que está forte é esse crescimento das candidaturas das forças de segurança, né? De militares, de policiais, principalmente policiais militares, mais até do que gente da polícia civil, né? E isso em vários partidos, ou seja, é um fenômeno que, desse ponto de vista, transborda apenas aqueles partidos que hoje estão na base do bolsonarismo por meio do acordo com o Centrão que o Bolsonaro faz no Congresso Nacional, até outros partidos também têm aí militares ganhando espaço, né, e crescendo nesse campo. Por quê? Porque, de alguma forma, esse discurso ainda tem eco, né? E eu acho que isso explica essa ideia de que se eu faço política de segurança, eu faço também política em geral. Essa é um pouco a ideia, é uma pretorianização da política representativa, usando o termo pretoriano porque é aquele que faz referência, né, aos soldados romanos. E essa ideia de que você tem um militar fora de lugar, um militar onde ele não deveria estar, que é o campo da política, né? A política é o campo dos civis. O poder militar deve, numa democracia, ser subordinado ao poder civil. E esse é o problema da gente ter essa mistura entre religião e política, entre militarismo e política, entre policialismo e política. É isso que o bolsonarismo produz, essa confusão. Tá certo, Cláudio. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, Glauco. Sempre um prazer aí falar com vocês. Prazer é nosso. Conversamos aqui com o cientista político, coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas e produtor do podcast do canal no YouTube Fora da Política Não Há Salvação, Cláudio Couto. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.